Boa noite a todos, paz seja convosco. Estava falando aqui antes de começar o nosso culto, que se Deus quiser, em nome de Jesus, hoje é o último culto de portas fechadas. Em nome de Jesus. Amanhã, a partir de amanhã, nós já estamos com o decreto renovado, e a partir de amanhã a gente já pode voltar a ocupar a igreja, o templo, com a capacidade de 15% de ocupação do templo. Então você que tem desejo, vontade de estar na casa de Deus, claro, nós vamos seguir todos os protocolos de segurança, como a gente sempre faz. Aqueles que participam, que fazem parte da classe de risco, podem acompanhar de casa, porque nós vamos continuar transmitindo pela internet. Então o nosso culto ele será online e também presencial. Você que quer vir presencial, será bem-vindo. Em nome de Jesus, terça-feira, então nós já teremos o nosso culto presencial, para a glória de Deus. Amém, gente? Amém? Vamos rapidinho, para não perder tempo, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Quando você procura aí, eu quero dizer que nós estamos aqui na igreja, toda semana, todos os dias tem alguém de plantão aqui, presencialmente, mas em qualquer horário, nós estamos aí pelo celular, todos os pastores, líderes. Se você precisar de uma oração, precisar conversar, enfim, aquilo que você necessitar, nós estamos prontos para atendê-lo. Na nossa página aqui, nessa página do Facebook, tem já, no primeiro post está fixado ali, o número de telefone, o celular de todos os nossos pastores. Então, se você precisar conversar, pedir oração, você pode ligar em qualquer tempo e você vai ser atendido e Deus vai abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, tá bom? 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 até o 39. Algo que Deus falou no meu coração, eu quero transmitir para você nessa noite. Hoje é o último dia do culto apenas online. Não é o último dia do culto online não, porque nós vamos estar sempre fazendo online. Vamos passar para sempre aí. A gente assistindo nós de tudo que é lugar. Mangenir lá de Maceió, eu estava olhando que ela está ligadinha com a gente. Um abraço aí, Mangenir. Genir, né? Se eu não errei o nome dela, não errei, né? Genir. Aí, eu costumo errar nome. Mas nós vamos estar aqui, se Deus quiser, e vai ser show de bola. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 39. Diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E o versículo 38, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o 39, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, agora, Pai, através da tua palavra, fala ao nosso coração.
Neste momento, Deus, nós não apenas queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que nada venha distrair a nossa mente. Que nada venha, Deus, tirar os nossos ouvidos de estar atentos ao Senhor enquanto fala conosco. Em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração. Sonda, Senhor, o coração. Preencha as lacunas do nosso coração. No nome de Jesus é que nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou beber um gole d'água aqui. Glória a Deus. Irmão, nós estamos aí nesse momento de pandemia, um momento em que a gente fica pensando, é inevitável esse pensamento. Por quê? Por que Deus está deixando isso acontecer? O que está havendo? Qual é o propósito de Deus nisso tudo? Agora há pouco ainda eu orava ali no escritório da igreja e dizia para Deus que às vezes o nosso entendimento ele falha, a gente não consegue compreender, e de fato muitas coisas só compreenderemos um dia quando estivermos com Ele lá, porque seria até arrogância da nossa parte, uma presunção, nós acharmos que poderíamos compreender na totalidade o pensamento de Deus, o que Ele quer fazer, o que Ele faz. Porque é um momento difícil, é um momento de angústia profunda, porque nós nos deparamos com a perda real, nós estamos angustiados pelo medo, o medo de perder aqueles que amamos, o medo de perder aqueles que estão do nosso lado, mas também choramos por perdas que já tivemos, pessoas que amamos, que estiveram do nosso lado e perdemos e foram levados de nós. Então é um misto de angústia e a ansiedade de não saber quando isso vai terminar, a ansiedade de que isso passe logo, a vontade de retornar ao normal, que não será mais a mesma coisa, haja vista as muitas perdas que já tivemos. Nós vamos ter que achar um meio de nos reconstruir, de refazer, de voltar a ser o que era, e talvez algumas coisas é melhor que nem voltem a ser como eram antes. Talvez algumas coisas é melhor que fiquem mesmo lá atrás, porque nós tivemos, a humanidade teve neste tempo um choque de realidade. Estamos chocados com a realidade, com a falibilidade do homem, que, como a Bíblia diz, hoje está e amanhã já não é mais. Isso tudo nos balançou, nos fez pensar na vida, nos fez talvez mudar alguns valores, dar ordem àquilo que estava desordenado. Quando isso acontece, às vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. E Israel estava vivendo também um tempo assim, um tempo de não entender, um tempo de talvez não compreender, porque já, quando nós lemos esse texto, já havia 3 anos que o céu havia se cerrado diante deles, não havia chuva. Deus tinha dado a ordem através do profeta, que a chuva não cairia sobre a terra. 3 anos sem chover, 3 anos sem água, nós tivemos agora no passado, e um pouquinho deste ano, um pouquinho só, alguns dias de seca, faltou água no chuveiro, faltou água na torneira, já foi um transtorno, né? E a hora que nem faltou, era só um rodízio, hora tinha, hora não tinha. Imagina 3 anos sem chuva, 3 anos sem cair água. Então a fome veio porque não havia o pasto nos campos, os animais morreram, ou enfim, era um caos total, a situação era caótica. E às vezes nós não entendemos por que é que Deus permite o caos. Queremos entender e compreender o que é que está acontecendo, e Deus revela aqui através do seu profeta. Quando ele chama Elias, ele diz: Elias, vai ter com o rei Acabe, porque o tempo de provação passou. Vai ter com o rei, porque eu farei dar chuva, virá a chuva sobre a terra. Deus havia afligido o povo com 3 anos de seca, e depois o tempo da seca e da fome tremenda havia passado, e Deus disse: agora é o tempo em que a chuva vai voltar, é chegada a hora. Irmão, preste atenção naquilo que Deus está falando para mim e para você, na tua casa, na tua vida e na tua família, porque talvez é chegada a hora de a chuva de Deus descer sobre nós.
É chegada a hora de agora, mais uma vez, as bênçãos de Deus vir sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil. É chegado o tempo de Deus, eu acredito. Mas era não apenas o momento de voltar a chover. Era chegado, na verdade, o momento de manifestar a glória de Deus mais uma vez. O povo havia desviado-se do Senhor. Israel tinha se afastado de Deus, insinuados ou levados pelo rei. O rei tinha levado o povo como diz o profeta, a cochear, ou seja, a estar entre dois deuses. Ora eles adoravam Deus é o Senhor, ora eles iam a Baal e diziam Baal é o Senhor. Deus testou e mostrou ao povo que Ele é o Senhor. Porque Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da terra. Era Baal que, segundo eles, acreditavam que determinava as chuvas e as estações. Então Deus cerrou o céu e nem mesmo Baal pôde impedir o juízo de Deus sobre o seu povo. Então, passado este tempo, chegou o tempo em que Deus disse, agora eu farei chover, eu trarei a bênção, eu sou o Senhor. Deus estava ali assumindo o seu lugar de Deus, de Senhor, de Todo-Poderoso, e fazendo cair por terra todas as mentiras que foram geradas pelos homens, levando-os a crer e acreditar em Baal. Deus disse, chamou o seu profeta, o homem de Deus, olha aqui para mim. Acabe e a sua mulher, a endemoniada Jezabel, haviam perseguido os profetas de Deus e matado a muitos. Qualquer um que se levantasse contra Baal naqueles tempos era perseguido e executado. Um dos homens de Deus, que servia a Deus, que servia a Acabe, aliás, um dos oficiais, ele pegou 100 profetas de Deus e os escondeu em cavernas, 50 em cada um, e deixou-os escondidos e os dava pão e água para que não os encontrasse e não fossem mortos. Irmãos, é um tempo difícil de ser fiel a Deus. Um tempo difícil de servir a Deus com fidelidade, quando a maioria dos homens rendeu-se à adoração a Baal. Quando a maioria dos homens rendeu-se à mentira dos deuses feitos por mãos humanas. Quando nós nos levantamos para servir a Deus com fidelidade, em um tempo de grande infidelidade, nós não evitaremos sobre nós a perseguição daqueles que não creem, daqueles que não acreditam. Mas olha aqui para mim, eu quero dizer para você que esta guerra não era de Elias, esta guerra não era dos profetas, este tempo e esta batalha não era do homem de Deus. Eles estavam batalhando contra o próprio Deus e ele entrou em guerra. Deus entrou em ação, então ele cerrou os céus. Era uma luta de um Deus Todo-Poderoso contra a mentira de Baal, dizendo que ele era o Deus que trazia a chuva. Não pôde trazer chuva. Não houve chuvas, e o homem de Deus Elias estava sendo honrado, mesmo perseguido. A Bíblia diz que Acabe mandou buscá-lo em todos os lugares. Queriam encontrar Elias, queriam matá-lo, queriam tirá-lo, porque achavam que Elias era um homem de mal. Então Elias apresentou-se ao rei, e o rei olhou para Elias e disse, você é o perturbador de Israel. Então é você, Elias, que está criando, olha aqui, irmão, olha como tenta inverter. O rei tentou inverter a situação, inverter uma falácia. Quem está provocando o problema aqui é Elias. Quem falou e profetizou que não ia chover foi Elias. Então a culpa é de Elias. Não chove, a culpa é de Elias. Foi ele que disse que não ia chover. Vamos achar esse Elias, vamos fazer ele dizer o contrário. Mas Elias olhou para Acabe e disse, eu não, rei. Quem perturba a Israel é o Senhor e a sua casa, que tem andado em pecado. É o Senhor e a sua casa que se esqueceu do Deus de Israel. É o Senhor e a sua casa que vai atrás de Baal. Essa luta não é minha, não é comigo, rei, que o Senhor tem que ver, é com Deus. É Deus que está executando o juízo. Era de Deus o juízo, mas enfim, o tempo do juízo de Deus havia passado, e agora chegou o tempo em de Deus trazer mais uma vez e glorificar o seu nome. Então Deus deu a Elias uma estratégia. Olha aqui para mim, coloquei essa frase lá embaixo, mas vou ler antes. Antes da bênção é preciso restaurar a adoração.
Irmãos, os tempos mudam, mas o propósito, o princípio é o mesmo. Os tempos mudam, mas Deus não muda. O que rege o princípio de Deus lá atrás é o mesmo princípio que rege o nosso tempo hoje. Nós queremos ser abençoados por Deus, queremos buscar a bênção de Deus, mas antes de Deus, mesmo Deus encontrando o momento da bênção, antes da bênção, é preciso que haja restauração na adoração verdadeira. Nós vamos relatar um fato, eu quero trazer alguns detalhes que Deus colocou no meu coração, sobre essa história já bem conhecida de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Todos conhecemos já a história do fogo que desceu dos céus e como foi. Só que o fogo não era o fim em si mesmo. Deus não mandou o fogo dos céus, o fogo do Senhor não desceu sobre a oferta de Elias para mostrar que Deus pode fazer fogo vir do céu. Havia um propósito maior. O fogo de Deus, o fogo do Senhor, era o sinal de que Deus estava com Elias e que ele ainda se importava com o seu povo. Preste atenção. O fogo era o sinal de que Elias era um homem de Deus. Porque ele chamou todos os profetas de Baal e fez uma oferta. Ele disse, traga todo o povo. Ele disse para o rei Acabe, me encontrem lá no monte e traga todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e mais os 400 de Azera, que a rainha é quem sustenta. E ele chegou lá e fez a proposta que todos conhecem. Vamos fazer 2 altares, pega 2 novilhos, eles escolhem o novilho. E então eles vão fazer o altar e vão colocar o novilho, mas não vão colocar fogo. Eu vou fazer também um altar, vou colocar um outro novilho. E nós vamos orar, ele ora para Baal, eu vou orar para Deus, o Deus que responder com fogo. Então esse é Deus. Ele olhou para o povo e disse, até quando vocês ficarão com o pé em 2 canoas? Até quando ficarão numa meia fé, numa meia crença? Ora, acreditam em Deus e na sua palavra, ora, desacreditam Deus e a sua palavra. Até quando cocheareis entre 2 senhores? E então, feita a proposta, os homens de Baal construíram um altar, e a Bíblia diz que todo dia eles se cortavam e eles clamavam e pediam, e Baal não respondeu, mas Deus respondeu ao seu profeta. Deus respondeu com fogo, porque era um momento, era o tempo de Deus trazer chuva sobre a terra. Mas antes da bênção vir, é preciso primeiro restaurar a adoração. Primeiro tinha que extirpar a mentira. Primeiro era preciso retirar o engano. É por isso que antes da chuva veio o fogo. Antes da chuva de Deus, é preciso receber primeiro o fogo do Senhor. E eu quero falar hoje como receber o fogo do Senhor. Como fazer que o fogo do Senhor venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, para que eu possa depois ser abençoado por Deus. Porque eu sempre falo aqui, Deus tem falado neste altar, Deus usa a qualquer um, mas não de qualquer jeito. Deus abençoa a qualquer um, mas não de qualquer jeito. E aqui Deus estava ensinando o seu povo que Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. É por isso que Deus trouxe a sede, é por isso que Deus trouxe a seca, é por isso que veio a fome, para que o povo soubesse que não há outro Deus a não ser o Senhor. Não há outro. Mas para receber o fogo do Senhor, primeiro é preciso de um homem em santidade, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, estar em santidade. Santidade não é ausência de pecado, mas ser separado para Deus. Elias era um homem separado ao Senhor. Deus respondeu à oração de Elias. Antes de Elias orar e clamar a Deus, todo o povo orava e pedia a Deus uma intervenção. Mas o poder da intervenção, embora não esteja no homem que ora, mas é no Deus que ouve. Deus ouve a oração daqueles que têm comunhão com Ele. Deus ouve a oração daqueles que andam em comunhão com Ele. Para que eu possa ser atendido por Deus e do Senhor receba o fogo, o sinal de que Deus está comigo, o sinal que Deus se importa comigo. É preciso ter uma vida de santidade. Vou falar mais uma vez, santidade não é ausência de pecado. Porque se fosse ausência de pecado, irmão, nem mesmo Elias. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum homem justo.
mas somos sim justificados por Deus quando cremos em Jesus e recebemos dele o perdão dos nossos pecados. Santidade, portanto, é ser separado para Deus, separar a minha vida, andar com Deus, andar perto de Deus, andar com Jesus que nos justifica de todo o pecado pelo sangue derramado lá na cruz. Não é uma vida de duas canoas, um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem gente que vive, ora com Deus, ora sem Deus, liga a televisão, está assistindo o culto, daqui a pouquinho desliga e vai ver Big Brother. Um pé lá, outro aqui. Não sabe exatamente quem é o Senhor, o que faz da vida, onde que eu vou. No mesmo tempo que está lendo a Bíblia, de repente larga e vai ver, sei lá, qualquer outra coisa. No mesmo tempo que está falando e orando com Deus, depois já está maldizendo e falando palavras de baixo calão, que nada acrescentam na sua vida. É preciso ter uma vida de santidade, andar com Deus, caminhar com Deus. Nós passamos 21 dias de jejum buscando este tempo. 21 dias clamando a Deus, 21 dias, para que possamos vencer os prazeres da carne, para que possamos vencer os desejos da carne e sermos aperfeiçoados pelo sacrifício que entregamos ao Senhor, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que Deus ouça a minha oração, eu preciso ter uma vida de santidade, de estar reservado para Ele, separado para Ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A segunda coisa que eu preciso para receber o fogo do Senhor é ter um altar reparado. Deus não recebe sacrifícios de altares quebrados. Quando Elias foi oferecer o sacrifício, depois que todo o povo orou, depois que os profetas de Baal se cortaram e clamaram e choraram e não deu certo, a Bíblia diz que chegou a vez de Elias. Então a primeira coisa que Elias fez, e a Bíblia relata, foi reparar o altar, consertar o altar, acertar as coisas, colocar em ordem, e só então ele colocou o sacrifício. Deus não recebe sacrifícios em altares quebrados. É preciso restaurar o altar. O nosso coração é o altar onde nós depositamos ou oferecemos a adoração ao Senhor. Altares quebrados pelo orgulho, pela presunção, vaidade, mentiras, arrogância, não servem para receber o fogo do Senhor. Não serve. Altares quebrados não servem, é preciso reconstruir. Às vezes o coração quebrado pelo orgulho, pela vaidade, o coração quebrado pela frustração, pelo medo, coração quebrado, destruído, o altar quebrado, já não é mais usado, já não tem mais, não sente mais a presença de Deus, não busca mais a presença de Deus. Pessoas que deixam de buscar ao Senhor por orgulho, por presunção. O ser humano é muito presunçoso, porque busca a Deus, pede a Deus alguma coisa e de repente não recebe o que queria do jeito que queria. Então na presunção do seu coração, ele acha que é uma opção viver sem Deus. Então ele diz, então tudo bem, eu não quero mais. Então se Deus não vai me dar isso, então eu não quero mais nada. Então se o Senhor não vai fazer do meu jeito, então eu não quero que faça. Um coração presunçoso, um altar quebrado, não serve para receber o fogo do Senhor. Reparar o altar, colocar as coisas em ordem, talvez é quebrantar-se diante do Senhor, para que Ele possa transformar o altar quebrado em um altar novo, renovado. É preciso restaurar o altar. A terceira coisa que nós precisamos para poder receber o fogo do Senhor é uma oferta sobre o altar. Uma oferta sobre o altar. Irmão, dependendo daquilo que eu quero receber, é a oferta que eu tenho que oferecer. Nós estamos ofertando e ofertamos ao Senhor 21 dias de jejum, uma comida, uma bebida e uma vaidade. Buscando de Deus domínio próprio, fruto do Espírito Santo,
buscando de Deus o seu poder, buscando de Deus que nós possamos nos livrar dos desejos da carne, vencer a carne. Então nós reduzimos e deixamos lá para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. E é difícil, é claro que é difícil. É muito difícil algumas vezes. Mas a oferta que nós apresentamos, ela é de acordo com aquilo que precisamos receber. Havia um novilho, oferta de amor a Deus, de adoração. Mas o povo precisava de chuva, precisava de água. É por isso que o profeta mandou colocar mais 12 cântaros de água em cima da oferta. Não era para ficar mais difícil, não. Não era só para, vamos molhar bem para eles verem que Deus queima até a água. Porque o fogo veio e levou a água, levou as pedras, a Bíblia diz, e até o pó e a oferta. O bezerro já era algo difícil de ter naquela época. Mas a água era a coisa mais preciosa daquele tempo. 3 anos, irmão, sem chover. 3 anos de uma seca extraordinária. E então o profeta diz, pega 4 cântaros e joga de água. Joga aí. Tem água aí? Não tem. Tem bastante água? Não tem. Está escasso? Está escasso. Pega 4 cântaros e joga lá. Depois que jogaram os 4 cântaros, ele disse, agora joga mais 4. E quando jogaram os 4, ele disse, agora joga mais 4. Porque era preciso restaurar a honra, honrar a Deus com aquilo que era mais precioso, honrar a Deus com aquilo que todos queriam, porque antes da bênção é preciso restaurar a adoração, entregar a Deus aquilo que nos é precioso, entregar a Deus aquilo que às vezes é difícil. Esse dia eu estava conversando com alguém, falava sobre a viúva, e o profeta de Deus que chegou na casa de uma viúva. E a viúva falou assim, eu tenho agora aqui só um punhadinho de farinha. E eu vou pegar uns gravetinhos agora e vou fazer um bolinho pequenininho. E vou dar um pedaço para o meu filho e vou comer outro pedaço. E daí vamos esperar a morte, porque não há mais nada a ser feito. Então o profeta olha para aquela mulher, o profeta, o homem de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus, portanto o próprio Deus. Olha para aquela mulher e diz, não, você vai fazer esse bolo com esse punhadinho de farinha, o último que você tem, e não vai comer nem você nem o teu filho. Você vai fazer e vai dar para mim. E eu vou comer o bolo. Irmão, se fosse no tempo de hoje, imagina o pastor chegar na casa de alguém, o cara não tem nada, o pastor vai lá e diz, esse último punhadinho que você tem aí, você cozinha e dá para mim comer. E depois, não sei, vamos ver o que acontece. Muita gente talvez não aceitaria. Aquela mulher precisou ter fé para dar o que era mais importante que ela tinha. Ela entregou o último recurso que ela tinha, porque Deus pediu. E quando ela colocou a oferta, quando ela deu a oferta, Deus abençoou aquela mulher, ela nunca mais teve falta. Não sei se você sabe, mas era nesse período dos 3 anos, é bom falar. Nesse período dos 3 anos de seca, em que Deus entrou com provisão na vida daquele que é justo, daquele que é fiel. Os justos e os fiéis tiveram provisão de Deus. Uma semente de 12 cântaros, uma oferta sobre o altar. Tem que oferecer a Deus. Tem gente que não quis entrar no 21 dias. Não quis fazer o jejum. Eu não quero. Porque é muito difícil. Eu não quero porque me é caro isso aí, eu gosto muito de, eu não quero. Eu não quero oferecer a Deus, eu não quero oferecer um sacrifício, eu não quero sacrificar nada. Quem sacrifica nada, recebe de Deus a mesma coisa ou nada. Mas quem faz sacrifícios especiais, recebe de Deus uma bênção especial. E o homem de Deus sabia disso. Era preciso ter água, então ele ofereceu aquilo que era mais importante, uma oferta sobre o altar do Senhor. O que nós temos oferecido? Um tempo de oração, um tempo de adoração, o nosso dízimo, a nossa oferta financeira em dinheiro. Tem gente que quer que Deus abençoe a vida financeira, mas ele não é dizimista, não é ofertante, e ainda alguns criticam os que são, ele não é. E aí o outro que ele fica criticando a infidelidade dele, ele quer passar para o outro ainda. E ele quer que Deus abençoe.
E tem outros que acham porque vão ter um dízimo alto ou vão dar uma oferta boa, então Deus vai me dar um ministério especial. Ofereça água e vai receber a água. Aquele que quer buscar de Deus, aquele que quer um ministério, aquele que quer ser usado por Deus para ser um pregador da palavra, quer ser usado por Deus para fazer grandes coisas, guarde o teu dinheiro. Porque Deus não vende unção, a unção não está à venda, a unção é dada de graça, a bênção é dada de graça, a oferta, o dízimo, a oferta financeira, é para Deus abrir as janelas dos céus sobre a nossa vida, também nesta área. A oferta sobre o altar, segundo a oferta, é o que eu vou receber. Não se pode comprar a Deus, mas também não pode subjugá-lo. Não pode achar que Deus é bobo. Deus não é bobo. É preciso haver uma oferta sobre o altar reparado. A quarta coisa que precisamos para receber o fogo do Senhor, preste atenção, chama-se fé. Eu não sei, eu queria colocar uma outra palavra aqui. Quando eu coloquei fé, disse só fé, não, que fé é verdadeiro, eu ia colocar. Mas depois eu pensei, mas não existe fé de mentira. Ou fé é de verdade ou não é. Ou a fé é verdadeira ou não é fé. Meia fé não existe. Ou eu tenho fé ou não tenho. E Elias, ele foi provado na sua fé. Porque quando ele chamou o rei, ele estava sendo perseguido, jurado de morte. E ele diz, vamos lá para o monte e faz os altares. E ele disse, aquele que responder com fogo, ele sabia que o coro dele estava à prova. Ou Elias seria um vencedor, Deus enviaria fogo dos céus. E um grande milagre aconteceu, ele ia para a cova, ia morrer, ia matar Elias. Ele arriscou não apenas a sua reputação de homem de Deus, mas a sua vida estava arriscada neste processo. Olha, irmão, que coragem, a divina da fé. O homem foi lá, peitou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas da outra sacerdotisa. E todo o povo que ainda não sabia para que lado ia. No meio do povo, uns diziam, acho que esse Elias é um charlatão. Uns diziam, não sei, esse Elias só faz confusão aí, cara. Que Deus, eu acho que Deus é bom, Deus ia mandar seca 3 anos. Se Elias está fora, eu não acredito nisso. Todo o povo, o rei, a rainha, todos queriam o coro de Elias. Os profetas de Baal. E Elias vai lá e diz, vamos lá então, vamos para o tudo ou nada. Porque agora nós vamos saber quem é o nosso Deus. Elias estava sozinho naquele tempo. Preste atenção. Existem momentos em que nós temos que crer sozinhos. Existem momentos que Deus nos chama para acreditar sozinho. Porque algumas pessoas não têm fé como aquela que Deus tem colocado no nosso coração. Elias, ele tinha uma vida de experiência, sua experiência de vida com Deus o fez crer na resposta do Senhor. Para receber fogo do Senhor, é preciso ter fé, e uma fé verdadeira, embora não exista a de mentira. Uma fé de atitude, uma fé visível, como eu digo, porque falar que tem fé é muito fácil. Você pergunta para as pessoas, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus. Mas quando chegam os profetas de Baal, foge. Mas quando a coisa fica difícil, quando Deus dá uma tarefa difícil, Deus já falou conosco alguns dias atrás sobre isso. De pessoas que não aceitam tarefas difíceis. Pessoas que não aceitam fazer coisas difíceis, que fogem das coisas difíceis, que fogem do compromisso, fogem do comprometimento, porque sabe que se não der certo o bicho vai pegar. Tem medo de morrer, medo de perder a reputação, medo de perder o tempo investido, reservar a sua própria vida. É preciso ter fé, uma fé sobrenatural, uma fé de verdade que acredita sobrenaturalmente num Deus sobrenatural,
que a despeito de qualquer outro que não creia, que não ajude, que talvez não fale junto, mas eu sei quem é. O Senhor Elias sabia quem era o Deus que estava com ele no deserto, quem era o Deus que andava com ele todos os dias, porque para ter fé como a fé de Elias, é preciso estar todos os dias na dependência de Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh. Todos os dias. Elias não tinha medo. Ele sabia que Deus estava com ele, Deus falava com ele todos os dias. Fé de verdade, uma experiência de vida com Deus, para acreditar na resposta do Senhor. É preciso ter fé para fazer coisas difíceis, aceitar as propostas malucas de Deus. Hoje nós sabemos que Deus respondeu Elias, nós sabemos que o fogo desceu, nós sabemos que deu certo, Elias ganhou e os profetas perderam. Mas Elias não sabia ainda. Elias não tinha, essa experiência não tinha acontecido ainda. Aliás, eu acredito que lá no meio do povo, enquanto estava Elias e os Baal, e os profetas de Baal, o povo estava muito mais confiando nos profetas, porque eles eram 450. O rei estava do lado de Baal. A rainha estava do lado de Baal. Grandes homens, juízes, intelectuais da época estavam do lado de Baal. O povo estava sendo conduzido para acreditar em Baal, e eu creio que alguns estavam torcendo para Baal e oravam junto com os profetas. Vai Baal, manda fogo aí de uma vez, vai Baal. E Elias estava só. Mas ele continuou acreditando em Deus, porque ele tinha uma experiência real de vida com o Senhor. Nenhum homem poderia demovê-lo daquilo que estava gravado no seu coração, fruto de uma experiência diária com Deus e a sua presença. E para encerrar, a última coisa que nós precisamos para que o fogo do Senhor venha sobre nós, é que quando nós pedimos o fogo de Deus, não é apenas para que nós possamos ser vistos como homens de Deus e mulheres de Deus. Ele tem que ter um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Quando Elias ora, ele diz: Senhor, manda o teu fogo, para que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel. Tu és Deus em Israel, que não há outro Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quanto mais eu oro e busco a Deus para mostrar que eu sou, todas as vezes que o coração, e aí que volta lá atrás no altar quebrado. A gente está com o altar quebrado porque está cheio de si mesmo, cheio do conhecimento bíblico, teológico, teórico, achando que isso resolve para alguma coisa. É o altar quebrado. Deus não manda fogo em altar quebrado. Coração orgulhoso, cheio de si mesmo, acreditando em si mesmo, no próprio potencial, no próprio conhecimento, na sabedoria humana. É altar quebrado. Não, Deus não manda fogo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que eu gosto de Paulo, um dos maiores escritores da história da humanidade, dos maiores escritores bíblicos, um homem cheio de sabedoria e conhecimento humano. Mas em todas as vezes ele diz: eu nunca vos tentei convencer com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele disse: mas em demonstração do Espírito e de poder. Outro dia ele disse: eu considero todo o meu conhecimento como esterco, porque apenas por ter conhecido o Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo, não sou nada. O que tenho não sou nada, o que sei não é nada. Eu não sou nada, Ele é tudo. Tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para executar os princípios de Deus, tem que ser para executar os planos de Deus, tem que ser para fazer a vontade de Deus. Não é a minha, mas é a de Deus. É o que Deus quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém.